Olá, estudantes da terceira série do ensino médio, tudo bem? Nós falaremos nesse vídeo a respeito do átomo de carbono. Vamos lá? Então, a primeira coisa que você tem que localizar o carbono, ou pelo menos que você tem que se situar a respeito do átomo do carbono. Lembrando que ele faz parte da família 4A ou da família 14. Isso faz com que ele tenha 4 elétrons na camada de valência. Se ele tem 4 elétrons na camada de valência, ele tem a possibilidade de realizar 4 ligações químicas. Outra coisa que você precisa saber, o número atômico do átomo de carbono é 6, ok? E como é que funciona o átomo de carbono nas moléculas? Vamos dar uma olhadinha? Então vejam, se eu tenho a possibilidade de 4 ligações, ele pode fazer ligações simples, dupla, duas duplas ou triplas, tá bom? Conforme ele vai se organizando dentro das moléculas, ele faz geometria, ele pode ter geometria na ligação simples, uma geometria tetraédrica, na ligação dupla, uma geometria trigonal, numa ligação com duas duplas ou uma tripla, ele vai ter ligação ou uma geometria linear. E vejam, essas geometrias, eles vão se rearranjando dentro da molécula, com essas geometrias de acordo com o tipo de ligação que eles fazem. Que ele faz, melhor dizendo, certo? Onde nós podemos encontrar o átomo de carbono? Vejam, aqui eu tenho o exemplo de 2 ciclos do carbono. Um biológico, que é a fotossíntese, e um geológico, que é como ele se comporta entre os seres, a relação, né, entre os seres, o ambiente e a indústria, de um modo geral, tá? Então, todas as setas que estão em azul, tá, significa que é o carbono absorvido pelas plantas. As setas em verde significa a devolução do CO2 para a atmosfera. E as setas em vermelho indicam a movimentação do átomo de carbono pelas cadeias alimentares, ok? E isso ocorre simultaneamente, o tempo inteiro, tá? 24 horas por dia, certo? E o carbono na tecnologia? Será que o carbono influencia ou já influenciou, continua influenciando a respeito do avanço de materiais? Então, veja, nós temos uma ciência chamada nanotecnologia, que é 1 bilionésimo do metro. É 1 divididos por 1 bilhão, tá? Isso é a escala nano. E ela está dentro dos seguintes segmentos: medicina, biologia, informática, engenharia, física e química. Dentro da química, ela é uma escala a nível molecular e atômica, tá? Então, nós temos a aplicação dessas espécies em tintas, aditivos, catalisadores e lubrificantes. Quanto mais avançado é a tecnologia, maior a necessidade de novos materiais, ok? E a nano tem ajudado bastante para isso, tá certo? Na natureza, nós temos aqui asas de borboleta, tá? Então, nas asas dessas espécies de borboleta e de outros seres vivos também, nós temos essas escamas que são compostas por nanocompostos, tá? Então, elas são formadas por nanocompostos. Quando a luz incide, elas emitem a coloração, elas emitem a luz na forma de cor, ok? E ainda, nós temos um alótropo do carbono sintético, que é o grafeno. O grafeno é uma camada extremamente fina, bidimensional, maleável e mais resistente que o aço, tá? E ele é sintético. O comportamento dele nessa placa, nessa lâmina, é hexagonal. Então, eu tenho em cada extremidade de um hexágono, eu tenho um átomo de carbono, ok? E ele é bastante utilizado em tecnologias. E aqui a gente tem várias empresas, né, de tecnologia, elas já têm protótipos do chamado celular de grafeno. Então, vejam, isso aqui não é uma película de proteção, é a tela de um celular, tá? À base de grafeno. E aqui vocês têm um protótipo. Lembre-se, só uma curiosidadezinha rapidinho, a bateria se carrega em 5 minutos, também é com nanotecnologia, ok? E ainda, aonde mais ela está envolta? Nas TVs. Observem a quantidade de camadas na LED e a quantidade de camadas na OLED. Leiam sobre isso, bons estudos e até!